Amém? Amém. Das crianças é o reino do céu. Não será, não, é. E a gente vai nos textos bíblicos e a palavra é mesmo, sabe? Não tem desculpa disso não. É delas o reino dos céus. Então nós vamos usar um texto bíblico muito conhecido do evangelista Marcos. Está no capítulo 10, dos versos 13 ao verso 16. Está ali na tela, provavelmente está aqui também. A Bíblia diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. Amém? Texto, hoje, já preguei esse texto aqui no passado, porém em outro evangelista. Hoje estou falando de Marcos. Veja bem, aqui nós vamos ver Jesus ficando chateado, contrariado com a atitude dos seus próprios discípulos. Porque os discípulos, no afã de querer ajudar, ou na boa intenção de não prejudicar Jesus e a audiência dele, a atenção dele, resolveram repreender as crianças e afastar as crianças dele, no que imediatamente, de pronto, Jesus falou: não façam isso. Não façam isso, porque delas é o reino dos céus. E aí ele foi mais longe para dizer assim: olha, eu vou avisar vocês, discípulos, e eu vou avisar vocês que estão me ouvindo aqui, de que se vocês não transformarem o coração de vocês, e se vocês não tiverem um coração como o das crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Foi uma advertência feita pelo próprio Jesus, uma advertência extremamente espiritual. Ele estava dizendo não para o plano natural, ele estava dizendo para o plano espiritual. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam se comportar e ter um coração inocente, limpo, tal qual uma criança tem. Por isso que em outra feita, em outro lugar, ele vai dizer assim: os limpos de coração verão a Deus. É porque ele estava fazendo exatamente a interconexão espiritual com as duas palavras. Os limpos de coração verão a Deus. Então é por isso que quando a gente batiza, a gente está dizendo que a água de Jesus, que a água que é Jesus, venha sobre a minha vida. E qualquer dia eu quero falar para vocês a respeito dessa água de uma maneira mais importante, de uma maneira mais específica. A Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois Deus trouxe o dilúvio, e o dilúvio foi feito de águas. E havia apenas, ele repovoou a terra a partir das águas. Por isso que Jesus diz: eu sou a água. Beba de mim. Eu sou a água. Quem bebe de mim tem vida eterna. É por isso que quando a gente reconhece Jesus, quando a gente confessa Jesus, ele está dizendo para ele: eu quero beber dessa água, eu quero nadar nesse rio, eu quero beber da água do rio da vida, porque Jesus é o rio da vida. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos muito com o nosso bem-estar, e os discípulos estavam preocupados com o bem-estar do Mestre, e nós, preocupados com o nosso bem-estar, muitas vezes a gente deixa de lado os nossos filhos, a gente não para conversar com os nossos filhos, a gente não para dar atenção aos nossos filhos, a gente não para ajudar os nossos filhos, a gente deixa a educação dos nossos filhos à mercê do WhatsApp, à mercê do Facebook, à mercê da televisão. E esta semana, não sei se alguém assistiu ou leu o que eu escrevi a respeito daquela série chamada Round 6, o que ela fez e está fazendo com as crianças e com os adolescentes.
Quem leu? Vocês viram o que eu escrevi lá? Quem viu o vídeo? Viu o que eu falei lá? Nós precisamos ficar atentos. Nós somos pais e temos que ficar atentos sobre aquilo que os filhos estão recebendo em nossas próprias casas. Desliga a televisão, irmão. Tem muita coisa na TV que não serve para os nossos filhos. Eu me lembro claramente uma vez que eu estava lá, reunido lá em casa, a igreja ainda pequena, e eu coloquei um filme, e na hora que passa a primeira parte do filme, aparece assim, olha, We love hell, we love devil. Numa mensagem subliminar no filme, quer dizer, nós amamos o diabo, nós amamos o capeta, e as pessoas acham que está tudo lindo, tudo maravilhoso, o filme da Disney, porque essas empresas estão a serviço de Satanás. Irmãos, eu posso dizer para vocês com toda a franqueza, nós já estamos vivendo o período do anticristo. Já está evidente. Eu estou sabendo de coisas que eu nem posso falar aqui. Pastor, eu mostrei para ela aí um trabalho que eles estão fazendo nos Estados Unidos com DNA de porco e humano. E ela viu a carinha do humano misturado com porco. Não viu, pastor? É um negócio que eu tenho até... Eu não tenho nem coragem de mostrar para vocês aqui. Eu não tenho coragem de mostrar. Porque às vezes as pessoas acham, né? E hoje o pastor Jean Lamuel me ligou. Aliás, essa semana os 3 pastores profetas que me acompanham, que gostam muito de mim, o Ricardo Martins dos Estados Unidos, o Túlio lá de Uberlândia e o Jean Lamuel de São Paulo. Todos eles me ligaram e falaram, pastor, muito obrigado, porque o senhor tem sido uma voz profética nessa terra. O senhor tem entendido como Noé entendeu os sinais de Deus. O senhor tem lido os sinais de Deus. O senhor tem percebido a sutileza do império das trevas nesse tempo para ir movimentando na terra para preparar o governo do anticristo. O senhor está percebendo, pastor. Muita gente não acredita, muita gente não percebe, mas o senhor tem sido uma voz que clama no deserto. O senhor tem sido uma voz tal qual foi João Batista. O senhor está percebendo os sinais, o senhor está percebendo os movimentos que o anticristo já está fazendo na terra. E a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Muitos estarão despreparados. Muitos estarão ficando para trás. E eu quero dizer para vocês, já estamos vivendo a tribulação. A tribulação está aí, o princípio das dores está aí, basta você perceber. Irmãos, sem entrar em detalhes, sem citar nomes, vocês não fazem ideia como as igrejas estão sendo atacadas por pastores adúlteros. Esse é o espírito de anticristo, lê lá em João. Pastores que estão abdicando da palavra de Deus para fazer campanha de inbound marketing, para pregar coach na igreja, para pegar PNL na igreja. Pastores que foram pegos aí fazendo sexo grupal. Pastores que foram pegos aí recentemente patrocinando Bitcoin, patrocinando pirâmide financeira, desviando dinheiro de igreja para entrar nessas coisas aí. Pastores que foram pegos aí agora recentemente, traficando cocaína dentro da igreja, tirando dinheiro da igreja para pagar droga. Então vocês têm que louvar a Deus quando Deus levanta uma igreja com um altar para vocês. Uma igreja que tem seriedade, uma igreja que é transparente, uma igreja que você pode ir na casa do seu pastor, na casa da sua pastora e ver uma família lá. Dê glórias a Deus. Eu não estou me autovalorizando aqui, mas é porque eu faço parte de muitos grupos de pastores e a coisa está feia, muito feia. Você lembra daquela moça aqui, né, a Vanessa, que aceitou Jesus aqui outro dia e disse, na minha igreja o pastor largou a igreja por causa que arranjou um rabo de saia, né? Então, irmãos, a coisa está muito séria, e há um demônio que eu falei para vocês aqui recentemente chamado não tem nada a ver, que aí coloca na mente da pessoa, mas não tem nada a ver,
o pastor Adilson é muito chato, o pastor Adilson é muito bravo. Não tem nada a ver. Pode fazer sim. Um pecadinho aqui, outro ali, não tem problema não. Aí você está atrasando a bênção. A Bíblia diz de que quando você deixa o pecado cauterizar a tua mente, é porque Jesus ainda não entrou, não dominou você totalmente. Quando você diz que isso não tem nada a ver, quando você diz que isso não tem problema, ou quando você abre a tua boca para criticar o teu pastor, é porque você ainda não está com Jesus totalmente na tua vida. Eu quero dizer para vocês mais uma vez, deixa a vida do seu pastor com Deus. Fala nada não, irmão. Deixa quieto, deixa Deus tratar ele, e Deus trata. Fica tranquilo. Eu já fui e continuo sendo tratado por Deus. Deixa quieto, não fala nada. Se você não puder abrir a tua boca para abençoar o pastor, não fala nada. Porque no nada fica no oculto. Às vezes você fala com alguém e esse alguém sem querer vai lá e fala, pastor, falou isso, isso. Não faz isso não, irmão. Você está trazendo maldição para a tua vida. E olha como vocês têm um pastor que ensina. Eu sempre ensino vocês. Deixa a vida do pastor quietinha. Deixa Deus tratar com ele. Deixa que o ungido de Deus, quem trata é o próprio Deus. Não se preocupa não. Mais uma vez eu repito, se você não puder abençoar o seu pastor, não abra a tua boca para amaldiçoar, porque depois volta contra você mesmo. Aí você vai ver, mas eu tentei, isso não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, meu Deus, eu andei para cá, o negócio andou para trás. Presta atenção, irmão. Fica ligado. Quero dizer para vocês que Deus se importa conosco em todas as idades. É o cajado. É o cajado. É o cajado que já está batendo aí. Ó. Fique esperto. Temos muitas coisas a observar nesse texto de Marcos 10, 13 a 16. Estatísticas têm provado que a idade média em que a maioria das pessoas se converte oscila da seguinte maneira: dos 5 aos 15 anos é 85%. Guardar? Dos 5 aos 15 anos, 85% das pessoas se convertem. Amém, pais? Amém. Por isso que a Bíblia vai dizer: trazei os filhos na casa do Senhor. Aleluia. Ensina o caminho que eles devem andar. Amém. Dos 15 aos 30 anos, só 10%. Só 10% dos 15 aos 30 anos. Então, se você converteu depois dos 15 até os 30, você já está na estatística dos 10%. E após os 30 anos, 4% só converte. É só 4%. É só 4%. E antes dos 5 anos, presta bem atenção nisso. Antes dos 5 anos, pastor, mas antes dos 5 anos, Deus tem visitado 1% das crianças e trazido elas para o reino, e elas não têm mais se afastado. Amém? Amém. Estão entendendo a importância do ministério infantil? Estão entendendo por que aquele dia eu trouxe aquela profeta do Peru aqui? Ela disse: manda as crianças ouvir a pregação. Lembra dela? Pois é, por isso aqui, ó. Os pequeninos, irmãos, são mais sensíveis ao amor de Deus. As crianças são mais humildes e se quebrantam mais facilmente. As crianças são mais curiosas e abertas às novidades. Por isso o diabo, sabendo disso, ele ataca as crianças. Desenho animado, filmes, né? Músicas. Porque ele sabe que nesse período ele inculca lá e fica gravado na mente das crianças. Mas Deus se importa conosco desde a tenridade até a nossa velhice. E Ele cuidará de nós. É por isso que Ele diz assim: fica comigo que eu prolongo os seus dias na terra. Compreende isso? Fica comigo, porque aí na hora que você entra no propósito de Deus, Deus prolonga os dias nossos na terra para você cumprir propósito para Ele. Você não irá embora antes de cumprir propósito. Por isso que servo de Deus é diferente. Servo de Deus dura mais.
Deus só libera ele para ir embora quando ele cumpriu o propósito. Eu me lembro, tem uma pessoa aqui no nosso meio, há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano atrás, Deus falou comigo assim: eu vou alongar o tempo dele na terra, para ele fazer algo para mim. Se eu recebesse uma palavra dessa, que Deus estava alongando meus dias na terra, eu ia procurar andar pianinho com Deus, para não errar nada, porque já é o quê? Hora extra de Deus. É hora extra. Deus está te dando a oportunidade de ter uma hora extra com Ele. Eu vou alongar os seus dias na terra. Aí Ele está te dando um bônus, porque já era para você ser recolhido. E tem gente que mesmo recebendo essa palavra ainda continua te saindo, né? Uma vez eu preguei sobre os pés. A gente vai para onde? Para onde aponta os nossos pés. E tem gente que aponta o pé para o lado do pecado. Aí aponta o pé para o lado errado. Aponte o seu pé para o lado de Jesus. Amém. Não use os seus recursos para levar maldição para a vida das pessoas. Não use os seus recursos para comprar algo ou doar algo para alguém que não vai edificar a vida dela. Tá? Não compre nada que seja para destruir a vida do outro, porque você está sendo coautor. Presta atenção, você é crente ou não é? Aí você vai usar o seu dinheiro para levar uma maldição para outra pessoa? Está correto isso? Você acha que lá em cima Deus não está olhando, não? É porque as pessoas esquecem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele tudo vê. Elas esquecem. Aí depois, o que Ele vai fazendo? Vai riscando o tempo dele na terra. Riscou um pedacinho, mais outro pedacinho, mais outro pedacinho, né? Porque tem gente que está na igreja, aí ele dá uma escapulida, vai para a casa de alguém, vai para a casa de parente e acha que não precisa ser crente. É aí que ele precisa ser crente. É nessa hora que ele precisa fazer a diferença. E aí, meu irmão, você vai pagar a rodada de cerveja? Não vou, não. Não vou pagar, não vou comprar, porque eu não faço mais parte dessa linha. Eu sou de Cristo Jesus. Eu gostaria que você respeitasse a minha opção que eu fiz com Deus. Ô, meu irmão, mas é só um dinheirinho para poder comprar uma cervejinha? Não, senhor. Com o meu dinheiro, não. Meu dinheiro compra refrigerante, compra água. Cerveja, não. Bebida, não. Coisas erradas, não. Cigarro, não. Maconha, não. Droga, não. Meu dinheiro é consagrado ao Senhor. Amém. Estão entendendo isso ou não? Amém. Isso vai alongar os seus dias na terra. Aí depois você não entende, você fica doente, aí você tem um negócio que não cura, aí você acha que está tudo certo. Não está certo, não. Deus está te punindo mesmo, porque Deus é justiça também. É porque a gente tem uma pseudo-ideia, e a mídia faz isso aí. As pessoas criam isso, dizendo que Deus é só amor. Vão ler Bíblia, gente. Deus é só amor, não. Deus é justiça também. E Deus corrige aqueles que amam. É porque as pessoas gostam que a gente prega só essa parte boa de Jesus. O mamão com açúcar, preferencialmente com a colherzinha já colocando na nossa boca. Não é assim que funciona com Deus, não. Deus é justiça, Ele não vai deixar de ser justiça. Deus não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de idades. Assim como Deus recebe uma criança, Ele recebe um idoso. Desde o ventre materno, Ele se importa conosco e até a nossa velhice ainda se importará conosco e cuidará de nós. Por isso que Ele disse, delas é o reino dos céus. É muito provável que aquelas crianças que estavam sendo levadas a Jesus ali naquele contexto, na verdade que estavam levando seus pais ao Mestre. Quantas crianças é que trazem os pais para Jesus? Eu me lembro, a pastora lembra, na primeira igreja que nós tivemos, muitos pais foram para a igreja, porque levavam o filho de manhã, largava na igreja, e aí os filhos foram gostando da igreja, e os pais resolveram ir depois. Muitas vezes os filhos acabam levando os pais para a igreja. E certamente naquele contexto também era assim. Não sabiam se seriam ou não tocadas por ele. Mas certamente as crianças e os seus pais estavam ansiosos para Jesus tocar nelas.
No entanto, teriam problemas pela frente, né? Entre eles, os pais e as crianças, estavam os discípulos. Que ali estavam muito mais para guarda, leão de chácara, do que necessariamente como discípulos, né? Porque eles não entenderam o contexto. Há gente que tantas vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Nesse caso, os discípulos estavam atrapalhando mais do que ajudando, né? Quantas pessoas mais espalham do que ajuntam? Em vez de ajuntar, espalha. Por isso que eu tenho pedido aqui aos mais antigos aqui da igreja, Leandro, Igor, principalmente, que são os fundadores aí, ajudem os novos da fé. Nós temos que ter todo um cuidado para conversar com eles. Nós temos que ter todo um cuidado para tratar com eles, porque eles ainda são jovens na fé. Qualquer palavra atravessada pode tirar eles da presença de Deus. Amém? Amém. E agora o Jones também, viu, Jones? Você já está velhinho aqui também, tá? Você, o André, tá? Turma dos velhinhos aí, viu? Essas pessoas mais velhas, mais antigas, têm que ajudar os mais novos, né? O William Becassi também, que já está mais antigo na igreja, tem que ajudar os novos, ajudar a levar eles para o caminho da fé. Então, meus amados, Deus tenha misericórdia dos discípulos do seu Filho. Ai de nós, quando de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, impedimos, dificultamos, servimos de obstáculos, estorvamos, perturbamos a aproximação, o relacionamento, a comunhão dos pequeninos com Jesus. Por isso que no dia que quiseram criar o ministério, eu não criei nenhum embaraço. A nossa igreja é pequena, nós sabemos disso, mas não foi, para nós não teve nenhum embaraço. Todo investimento que foi feito ali, que foi pedido para a igreja que foi feito. Porque eu não posso embaraçar as crianças. Eu não posso estorvar as crianças, porque delas é o reino dos céus. Amém? Tudo que está e esteve ao nosso alcance, nós procuramos fazer. E nós louvamos a Deus por aquelas pessoas que também abençoaram aquele ministério. Eu lembro que recentemente a família Becassi deu para eles lá um armário. Amém. A bênção não é minha, a bênção é deles. Eu vi agora essa semana aí, a família da Gisele e Igor doaram um trocador de fraldas. Não é isso? Eu vi aí. Amém. A bênção é deles. Né? Tivesse falado conosco, nós também faríamos. Amém. Quer abençoar a igreja? Pode abençoar. Às vezes nós temos que dar oportunidade para as pessoas abençoarem a igreja também. Porque na verdade a bênção não é minha, a bênção é delas. Quando você traz algo para a igreja, quem está sendo abençoado é você em primeiro lugar. Eu lembro aqui que recentemente ele consertou o computador da igreja. A bênção é dele, não é minha. Eu não posso ser um obstáculo para ele ser abençoado. Não é? É assim que funciona. Veja o que diz lá no verso 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que eu quero falar com você, pai, avô, que está aqui nesta noite, não faça tropeçar os pequeninos. Guardou? Atenção, pais, avós, não façam tropeçar os pequeninos de Deus. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se deu por amor, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que é santo, 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 indignou-se. Quando eles tentaram embaraçar as crianças, aí quando você tenta embaraçar as crianças, como é que você acha que fica Jesus lá em cima quando ele está te olhando de lá? Amém? Eu lembro claramente que é dever dos pais trazer os filhos para serem apresentados ao Senhor. Então a Lara e a Sara foi apresentada aqui, né, aqui. Outras crianças já foram apresentadas aqui. São dever dos pais. Não as embaraceis. Elas devem ser apresentadas ao Senhor. É melhor tirar o chicote de perto, né? Porque Jesus deu uma chicoteada. Não as embaraceis. Não seja uma pedra de tropeço para os pequeninos. Então, pai e mãe, não seja pedra de tropeço. Avô e avó, não seja pedra de tropeço. Não dê mau exemplo aos seus filhos.
Não seja pedra de tropeço. A Bíblia diz que se alguém atrapalhar a vida dos pequeninos, é melhor colocar uma pedra de mó no pescoço e pular dentro d'água. Porque vai prestar conta direta com o Pai. Está na Bíblia, é isso que eu estou falando. Jesus recomenda assim: é melhor que você amarre uma pedra e saia da frente dos seus filhos, porque você está sendo pedra de tropeço para os seus filhos. Cuidado, irmãos. Os filhos são herança do Senhor. Deus ama os filhos. Deus ama as crianças. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o seu xingamento. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com a forma que você fala, dando uma de bravinho. Aqui quem manda sou eu. Para com isso. Quem manda é Jesus. Manda Jesus mandar na sua boca, que é melhor. Estão pegando isso ou não? Amém. É uma palavra para os pais. Cuidado para você não tratar o seu cachorrinho melhor que o seu filho. O seu filho é um ser humano. O cachorro tem que ser bem tratado, mas o seu filho é herança do Senhor. O cachorro não é. Estão pegando aí também? Tem muitos pais que trata melhor o cachorrinho do que o próprio filho. Mateus 18:6. Queria que o João colocasse esse texto lá, porque às vezes a gente fala as coisas e a pessoa acha que a gente está exagerando. Mateus 18:6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, presta bem atenção nisso. Melhor lhe fora que ele pendurasse o pescoço uma pedra grande de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus está dando uma chicotada aqui. Já imaginou um pai que o filho está na igreja e aí ele oferece algo para o filho para desviar ele da presença do Senhor? Estão prestando atenção nisso? Lê o texto lá, que às vezes eles falam que é o pastor que inventa as coisas. Está na Bíblia, abre a tua Bíblia aí. Você vai prestar conta, meu irmão. Você pode ter certeza que você vai prestar conta. A Bíblia é clara ao dizer que nós prestaremos conta de tudo. Cuidado. Cuidado com o que você faz com o inocente. Cuidado com o que você faz com uma criancinha. Tem muito adulto que acha que as crianças não creem em Jesus. Vocês estão enganados, as crianças creem sim. Tem muita criança que já crê em Jesus e tem certeza absoluta que Jesus é o Filho de Deus. Então, cuidado. Olha o que diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar alguma das crianças que creem em mim, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, que eu vou tratar direto com você depois. Esse foi o recado duro que Jesus disse. Estão pegando? Depois não vão dizer que é o pastor que disse, porque é Jesus é quem disse. E aí Jesus, então, depois de falar isso, ele começou a abençoar as crianças. Dos tais é o reino de Deus. Está lá no verso 14. Se o reino de Deus pertence a alguém além dele próprio, ele pertence aos pequeninos, às crianças. E mais, certa vez, chamando uma criança, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Eu vou repetir isso. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu logo cheguei aqui, o André falou assim: pastor, estava aqui aquele olhão dele assim, eu tive um sonho escatológico, pastor. Eu falei: teve, mais um, né? Mais um aqui na igreja que teve sonho escatológico. E vai lá perguntar o sonho que ele teve. É sonho de Deus voltando. E isso está direto no mundo. Está direto. Como eu disse, eu participo de vários grupos de pastores. E está direto, Jesus dando um sinal aqui, outro sinal ali, ele avisando ali em sonhos. Vamos lá, quem lembra do texto? Os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Profeta Joel. Vocês não têm ideia como alguns pastores estão assim dizendo: Jesus está muito próximo. Eu nem vou falar do asteroide que está vindo em direção à Terra.
Eu nem vou falar para vocês que a Terra perdeu 0,5% do brilho. Se eu começar a falar isso aqui, eu vou ter que pregar sobre escatologia. Acompanhe lá no canal, preste atenção no que eu estou falando. Para vocês não serem pegos de surpresa. Eu vou dizer para vocês aqui, ó, muita gente não aguentará a tribulação. Eu vou dar um exemplo rápido da tribulação. Você imagina que nós agora passamos aí por essas coisas que aconteceram, e aí eles agora estão inventando uma coisa, se você não tiver o certificado de vacina, você não tem acesso a determinadas coisas. Isso é um grande treinamento. Se você não tiver o número 666 na testa ou na tua mão, você não terá acesso a muita coisa. Você não comprará. Você não entrará em banco. Você não viajará para outro país. Será que vocês conseguem perceber isso ou não? Será que vocês não entendem que tudo isso é um grande treinamento? Será que vocês estão tão desligados da realidade? Será que vocês estão cegos? Para não perceber o que está acontecendo? Eu nem vou falar para vocês que essa semana, lá nos Estados Unidos, estourou uma bomba com a Pfizer que estava usando determinada questão de RNA nas vacinas. Leiam mais, irmãos. Vamos procurar mais informações. Vamos assistir mais coisas que estão acontecendo. Cuidado para vocês ficarem grudados aí nessas TVs aí que estão a serviço do sistema. As TVs são patrocinadas pelo sistema. Eles não vão falar. Você tem que ficar atento a outros lugares. E a cada dia está estreitando os lugares. O pastor Renato Vaz, do Rio de Janeiro, acabou de ser bloqueado no Instagram porque falou uma verdade no Instagram. E assim vai ser. Já bloquearam 3, 4 vídeos meus lá na internet que eu não consigo mais voltar. Simplesmente deletaram. É porque se você falar alguma coisa que entra no algoritmo daquilo que o sistema já proibiu, você é deletado na hora. Abra os olhos, abra os ouvidos para tudo que está acontecendo. Irmãos, por isso que nós devemos, pais, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós temos aqui vários pais, ó. Tem um ali que está com o menininho no colo, nosso irmão. Eu tenho filhos, né? Outros aqui terão filhos. Outros já têm filhos maiores. Cuida dos seus filhos. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque o diabo está querendo tragar com força nossos filhos. Porque se ele quebra essa geração, se ele amassa essa geração vai ficar na mão dele. E aí, quando o anticristo começar a governar, aí já está tudo pronto, está tudo certo, está tudo do jeito que ele quer. Aí vai ser aquela frase, está do jeito que o diabo gosta. Estão pegando? Cuidado, cuidem. A Bíblia diz o seguinte, Mateus 18,4 em outra tradução: aquele que se humilhar como uma criança, esse é maior no reino dos céus. E ainda Jesus dá uma outra resposta, e tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, Jesus as abençoava. Procure abençoar o seu filho, procure cuidar do seu filho. Não deixe o Facebook, o Instagram e o WhatsApp tomar conta do seu filho. Acompanhe o seu filho, converse com o seu filho. Eu tenho a impressão que foi hoje ou ontem que o João Pedro chamou a gente para conversar, não foi? Eu estava na mesa, você começou a conversar, foi ontem? Acho que foi. Foi ontem. Assim que tem que ser. Converse com os teus filhos. Participe com ele. Hoje ele foi assistir Fórmula 1, eu sentei com ele lá para assistir. Ele é meu filho, eu tenho que estar com ele, eu tenho que estar junto com ele. Ele tem que entender que eu estou com ele. Para o que der e vier. Eu participo da vida dele. Eu respeito a individualidade dele, mas eu participo da vida dele. Amém? Amém. Façam isso também com seus filhos. Porque Jesus fez isso. Abençoe os seus filhos.
Ore pelos seus filhos. Interceda pelos seus filhos. Faça altar em favor dos seus filhos. Guarde os seus filhos debaixo da poderosa mão de Deus. A oração de um justo muito pode. Então, se você é justo, ore pelo teu filho. Amém? E que hoje, como Dia das Crianças, seja um dia que nós pais tenhamos a certeza de que nós somos servos de Deus. E como tal, nós devemos abençoar os nossos filhos. Tal qual Jesus o fazia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Estão felizes com a palavra? Guardaram a palavra? Então quem está com o filho aqui dentro, né? Coloca a mão no teu filho e fala: Senhor, o meu filho é herança do Senhor. Põe a mão no teu filho, irmão. Você tem que abençoar o teu filho. Bota a mão na Lara, bota a mão aqui, ó. Põe a mão no teu filho. Os meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são herança do Senhor.